Faz muito tempo que eu tô enrolando para gravar esse vídeo por alguns motivos. Muitas tarefas para fazer, muito atendimento, reunião, meus filhos, mas um especial, a tal falada procrastinação. Eu tenho que assumir que procrastinei para fazer um vídeo de procrastinação. E eita, esse tema pegou um hype esses tempos recentes, né? Tá cheio de promessa de solução pela internet, mas como solucionar um modo de funcionamento natural do cérebro humano que, na minha opinião, não deveria ser tão condenado e tão abominável assim. Claro que deixar tudo para depois, tarefa importante da vida, especialmente no trabalho, nos estudos, pode gerar desastres que impactam negativamente o cotidiano. Mas tem um benefício já observado por pesquisas científicas da procrastinação que talvez você ainda não saiba e pouco se fala a respeito dele. E hoje eu vou trazer esses dados relativamente novos, mas cuidado. É possível que você faça questão de procrastinar um pouquinho depois de assistir esse vídeo aqui no Medicina Certa, onde você aprende promoção em saúde comigo, sem tanta enrolação como eu fiz para fazer esse vídeo, comigo, Dr. Lucas Oknarras. Então, bora pro conteúdo. Eu me considero uma mistura de pré-crastinador com procrastinador. Eita, como assim? Para muitas tarefas eu quero resolver na hora, já, sem nem refletir muito a respeito. Missão dada é missão cumprida e tal. Dá certo? Nem sempre. As atitudes movidas pelo ímpeto podem ser piores do que as que ficam lá no último lugar na fila de prioridades, principalmente aquelas que a gente ainda não aprendeu muito a respeito, mas a gente acha que dá conta. Por exemplo, eu morava na casa dos meus pais quando a minha namorada, hoje minha esposa, resolveu arrancar os benditos dentes do siso. Aí, com aquele ímpeto inocente de pré-crastinador, eu tava lá para apoiar ela durante a fase de recuperação. No começo é só sorvete, açaí, aí eu fui no mercado, comprei e tal, foi suave, ponto pra mim, namorado gente boa, sucesso absoluto, boca gelada, coração aquecido. Mas quando chegou um dia que ela estava liberada para dieta líquida, aí o caldo engrossou. Eu resolvi colocar todo aquele meu background culinário de preparador de miojo à prova. E naquele dia ela ia chegar no final da tarde e eu queria fazer uma surpresa. Vou fazer uma sopinha que o namorado fez. Que legal, que ideia boa, né? Foi a primeira e única vez. E veja bem, o YouTube não era essa universidade instantânea que é hoje. Na época estava no auge daquele vídeo ainda, o Jardineiro é Jesus e as árvores e somos nós e tal. Mas eu queria fazer a sopa sem ter conhecimento nenhum. Aí justo nesse dia, minha mãe não estava em casa. Eu fui perguntar pro meu pai, que estava ali trabalhando, naquele momento muito ocupado: pai, como é que faz uma sopa? Aí veio: não, enche a panela de água, escolhe os ingredientes que quer fazer, joga tudo para ferver e coloca sal a gosto. Aquelas instruções simples e diretas, ele não imaginava o que eu ia tentar fazer, né? Mas olha só como ser humano despreparado com iniciativa pode causar um desastre. Eu escolhi a maior panela da cozinha, que era a minha preferida. Pois é, eu não usava nenhuma, mas eu tinha uma preferida. Aí eu enchi de água até a boca, joguei umas 2 cenouras inteiras lá dentro, um pouco de batata, acendi o fogo, pronto. Na minha ilusão ensopada, a água quente ia derreter, ia derreter a batata e a cenoura, enquanto eu misturava a colher e ia sair o caldo. Pronto, depois põe o sal e acabou. Aí, claro, né? Minha mãe chegou em casa mais tarde e se deparou com aquela panela gigante fervendo sem rumo. A batata ali ainda estava ponto rocha, parecia uma pedra, e por mais que eu mexesse a colher de pau, não ia dar certo. Ela foi obrigada a salvar minha tentativa inútil. Acrescentou tudo o que tinha de batata lá, que a panela era enorme, me ensinou a usar o mixer, né? Mas a água era tanta que a gente fez um monte de pote de sopa que durou um pouco mais aí do que a Idade Média acabou estragando, é óbvio. Pois bem, esse tipo de trapalhada é um exemplo clássico de pré-crastinação. Tem que fazer, mesmo que não saiba, é agora. Se eu tivesse procrastinado e aprendido com mais calma, provavelmente o resultado seria outro. Agora, para entrar no Instagram, por exemplo, eu só entrei em meados de 2020. Eu procrastinei o quanto pude. Talvez se eu tivesse começado mais cedo, o meu resultado hoje estaria bem melhor também. Eu só contei esses causos para ilustrar um pouco extremos de pré-crastinação, ou seja, tudo na hora, muito antecipado, não é bom. E a minha enrolação infinita lá, que também não é bom, obviamente. Então, o que é o ponto? Agora, quais são os dados que eu quero te trazer? O que podemos entender e aproveitar do conhecimento científico do tema? Basicamente, procrastinar é um mecanismo de defesa mental
que se deseja evitar um sofrimento ou conflito, não é evitar trabalho. Muitas pessoas procrastinam uma conversa difícil, por exemplo, limpando a casa inteira e dão a desculpa que estavam ocupadas, não é simplesmente distrair. O medo de um sofrimento futuro, na realidade, se traduz em ansiedade. E ansiedade é um excesso de ativação de circuitos do medo em relação ao futuro. Medo de errar, medo de não dar certo, medo de frustrar, medo de sofrer. Todos nós temos medos e dificuldades, por isso que não é possível acabar com a procrastinação com mágica, mas com treinamento cerebral adequado, de qualidade e moderação, melhora muito. Eu acredito que após ler alguns dos dados interessantes desses experimentos aqui relacionados à procrastinação, sua visão, seu mindset pode mudar. A gente devemos buscar ser procrastinadores moderados. O quê? Como assim esses dados aqui de 2021? Essa pesquisa muito interessante, publicada em 2021, reuniu 3 experimentos diferentes com a proposta de observar se existe um limiar interessante para procrastinação e algum benefício. E existe. A criatividade. Pois é, parece ter uma correlação interessante entre procrastinar e aumentar a capacidade criativa, que é muito almejada hoje em dia e necessária. E em qual proporção os pesquisadores observaram? Uma curva em U, como assim? Observe o gráfico e veja que ser muito procrastinador não permite que a criatividade se manifeste. Mas ser muito procrastinador também bloqueia o estado criativo. Parece que tem uma curva em U. Para variar, a moderação e o equilíbrio se mostra ser mais adequado. Veja só, experimento 2. Eu não estou incentivando que você deixe tudo para a última hora, porque isso aumenta o estresse, a frustração e uma tendência a quadro depressivo. Eu estou apenas te mostrando e buscando adaptar um pouco seu mindset para entender que tem um certo benefício na capacidade criativa, deixar o cérebro trabalhar o problema em segundo plano, ou dentro do gestalt mental, como dizem, né? E a procrastinação, ela é muito automatizada, ela é muito rápida. Se eu tivesse refletido melhor como que eu poderia ter feito uma sopa minimamente viável, eu não teria causado tanto transtorno na cozinha. Então, quantas decisões você já tomou precipitadamente? Às vezes é melhor sim deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Se eu aproveitar o tempo de hoje para aprimoramento da tarefa que vai ser executada, reflexão. Por isso que eu sempre digo que conhecimento não é o melhor caminho, é o único caminho. E que a força esteja com você. Cuidado com a sopa que você vai tomar.